Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, garotinhos e garotinhas do canal que treina mais intenso no Brasil. Meu nome é Anselmo Gomes de Moura, sou doutor em Educação Física, professor universitário e atuo também com consultoria em fitness. Estou aqui hoje para conversar com os nossos amigos Samuel e Danilo. Eu sou Samuel Araújo, sejam muito bem-vindos ao Musculação Raiz. E eu sou Danilo Laviola e hoje a gente vai conversar aqui com o professor Anselmo Moura sobre métodos de treinamento. Então, senta aí, prepara a sua pipoca. Perfeito, ótimo. Primeira pergunta para começar a nossa brincadeira aqui. Eu queria saber, se explicasse para a gente aí, né, o que são os métodos de intensificação do treinamento e por que eles são tão importantes para a musculação. Beleza, Danilo. Então, métodos de intensificação, você usou um nome interessante que pouca gente usa. Geralmente a gente usa direto métodos de treinamento, né? Você usou um termo que eu acho bem interessante, que é a intensificação desse treino. Método é toda aquela estratégia que a gente usa para alterar alguma variável ou alterar a carga de treinamento de alguma forma. Então, aí a gente tem que remeter não só para a musculação, mas conceitos básicos de treinamento, como, por exemplo, a carga de treinamento. O que é carga de treinamento? A gente, às vezes, associa a carga só com quilo na musculação, por exemplo, com a quilagem. Mas carga não é só a quilagem. A quilagem tem a ver com um dos componentes da carga, que é a intensidade. Mas a carga não é só a intensidade. A carga também é volume, a carga também é densidade, e a carga pode envolver também a frequência semanal, por exemplo, que você treina, e até a duração deste treinamento. Então, tudo isso compõe carga de treinamento. Então, eu posso utilizar um método que vai modular algum desses componentes da carga para deixar esse treino mais ou menos difícil, para deixar esse treino mais ou menos complexo, para deixar esse treino mais ou menos complicado para o praticante que está executando. Então, a ideia básica dos métodos é essa, é você manipular, você modular alguma dessas variáveis para fazer que o treino siga um progresso. Nem sempre eu vou usar um método que vai só progredir para deixar mais difícil. Pode ser que eu utilize um método que vai deixar o treino menos difícil. Porque dependendo do momento que você está treinando, você queira tornar o treino menos difícil. É importante que vira e mexe, você vá, da forma, diminuindo algum dos componentes, como a intensidade ou como o volume, e isso leva a gente a pensar que, para escolher um método, eu tenho que ter uma coisa que é maior que o método, que é a periodização, que é a frequência do treinamento ao longo do tempo, do planejamento, onde eu vou encaixando esses ao longo de determinado tempo, de forma que eu consiga sempre fazer o nosso aluno, nosso cliente, ou até mesmo um atleta aí dentro do fisiculturismo, para poder chegar no objetivo que ele quer, que é, na verdade, todo professor, todo profissional de educação física quer quando monta o treino, né? Que é atingir os objetivos do seu treinando. Né? Então, basicamente, eu poderia definir isso como que são os métodos e para que... Perfeito. E a importância deles para a musculação, então, é justamente essa questão dessa organização, né? Sim, porque isso é uma das importâncias. Você pensar no profissional, por que é importante o profissional conhecer os métodos e por que é importante o profissional saber prescrever os métodos? Porque isso vai de encontro ao objetivo do aluno sempre. Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que pensar, porque ele vai fazer uma forma de conseguir que esse objetivo seja atingido, e talvez de uma maneira mais rápida que se não estivesse fazendo esses métodos de intensificação, mas, ao mesmo tempo, é necessário para esse profissional compreender outras coisas além dos simples métodos, assim, de aplicar os simples métodos, mas entender que ele faz parte de um planejamento, faz parte de uma organização, faz parte de uma sistematização, faz parte de uma que a gente chama no treinamento de periodização, né? E que isso, sim, é um fato que tem que ser ligado, tem que estar ligado o tempo inteiro, né? Para que esse método surta esse efeito, para gerar um objetivo, ele realiza o objetivo desse aluno, desse cliente. Então, eu acredito que a importância para o profissional é entender que ele é parte integrante fundamental de treinamento, para que o treinamento realmente surta o efeito que a gente quer. E a importância para o praticante
é aquela que ele precisa realizar esses métodos coordenados, ordenados, para que o objetivo dele sempre esteja alcançado, ou pelo menos chegue muito próximo desse objetivo. Você falou aí na explicação do que é o método, né, da importância, você falou duas variáveis, né, o volume e a intensidade. Você consegue falar para a gente o que é cada uma dessas variáveis, né? Explicar para o pessoal para entender direitinho como que a gente palpa isso dentro de um treino? Beleza, vamos lá. Então, isso parte daquele conceito que eu comentei anteriormente do que é carga de treinamento, né? Então, dentro da carga, a gente tem o volume e a intensidade. A gente ainda tem outras variáveis, como a densidade e a frequência, por exemplo. O que é o volume? O volume se refere à quantidade. Então, a quantidade de vezes que você realiza um estímulo. Que pode ser, dentro de um treino de musculação, o número de repetições que você faz. Pode ser o número de séries que você faz. Tudo isso é volume, porque isso tem a ver com quantidade de movimento que você faz, quantidade de exercício que você faz. Ou pode ser a quantidade de treinos na semana que você faz. Isso também faz parte do volume. Também pode ser considerado frequência semanal de treinamento, mas conta como volume de treinamento, uma vez que a gente está quantificando as vezes que você repete aquele exercício para aquele determinado grupamento muscular. Então, a gente realiza essa contagem. A contagem as pessoas veem mais facilmente, porque geralmente está no treino, você vai fazer 12 repetições de leg press, 20 repetições de extensores, todo mundo vê. Assim como as pessoas veem quantas séries você faz na sessão. Eu faço 3 séries da extensora, 3 séries da flexora, 3 séries do supino. Mas o que o profissional geralmente faz é também fazer a contagem do número de séries semanais. Quantas séries por semana você realiza daquele equipamento muscular, e isso é uma forma bem efetiva de montar treinamento. Isso também é volume, quantidade de séries por semana que você faz não só de um exercício, mas daquele grupamento muscular ou de todo o grupamento muscular. A intensidade tem a ver com qualidade, com quantificação dessa carga. E na musculação a gente coloca como a quilagem. Então, é a quantidade de carga externa que você coloca pode ser considerada intensidade. Então, você faz o supino com 30 quilos de cada lado. Então, considerando que a barra tem 10 quilos, o total daria 70 quilos. Então, 70 quilos é a carga externa. É uma forma de quantificar a intensidade de maneira absoluta. A gente geralmente relativiza a intensidade para ficar mais fácil de entender o quão perto do máximo o nosso aluno está. Então, por exemplo, se no máximo eu consigo carregar 100 quilos de supino, esse é o meu 100%, é o 100% de intensidade, eu consigo fazer uma vez. Na musculação a gente chama de repetição máxima, né? No caso de uma vez é uma repetição máxima, que é uma medida da gente quantificar a intensidade. Então, se eu consigo fazer 100 quilos de máximo, e no meu treino eu tenho que fazer com 70 quilos, eu estou fazendo com 70% da minha capacidade máxima de realizar esse exercício. Então, 70% de um RM é uma medida de intensidade. Tem a medida absoluta de intensidade, que é o valor específico, e a medida relativa de intensidade, que é relativa à quantidade máxima de exercício que eu faço. E a partir daí que a gente define se um treino é intenso, se ele é leve, se ele é moderado, se ele é vigoroso, se ele é máximo, se é supramáximo. Aí existem as formas de medir a intensidade e prescrever a intensidade dentro do treinamento. E essas duas variáveis são muito quantificadas, essas duas variáveis são muito organizadas, muito por conta que a própria escola dos métodos, ao longo do tempo, ela foi muito se pautando nas duas. Porque os métodos na musculação, eles vêm seguindo um caminho que está muito ligado com a prática do fisiculturismo. Então, muitos métodos foram criados por eles, e duas escolas muito importantes desse método estiveram ali nos anos áureos do fisiculturismo, nos anos 50, 60, 70, onde você tinha uma escola que defendia muito o volume de treinamento, que era a escola do Joe Weider, onde, por exemplo, treinava o Derek Scott, onde, por exemplo, treinava o Arnold Schwarzenegger, que eram treinos longos, muitas repetições nem sei, mas muitas séries, 3 horas, 4 horas para fazer. Então, fazia 40, 50 séries para cada agrupamento muscular num dia só. E uma outra escola, que vem
contrapor essa ideia do Joe Ender, que é uma escola do Arthur Johnson, que é um outro treinador de fisiculturismo, que inclusive é um dos criadores aí de várias dessas máquinas hoje, aonde ele implementa um treino com mais intensidade, sendo mais curto, mas muito intenso. E aí criou-se até uma polarização nos anos 70, né? Essa polarização foi bem forte no final dos anos 70, tem uma história do Mr. Olímpia do final dos anos 70, mesmo do Arnold Vence, o Mike Menster, que é um dos culturistas mais famosos de todos os tempos, que defendia em determinado momento a intensidade. Então, assim, volume contra a intensidade ali batendo, né? No caso do Arnold Vence, polêmica muito grande na época, mas essa polarização ela persiste até hoje. Pessoas que defendem o alto volume, pessoas que defendem a alta intensidade, talvez por isso as pessoas se ligam mais no volume e intensidade, como duas medidas da carga de treinamento que vão ser variáveis. Então, acredito que vamos pincelar essa história para entender em que momento que a gente está hoje. E a gente tem hoje essa polarização com certeza acontecendo ainda na educação física, um pouco mais de informação científica que a gente tinha na época, nos anos 70, mas que dá para a gente entender ali para que caminho que a gente tem vindo, de onde que a gente veio, né, para onde que a gente está indo, ali, que a gente vai estudar em volume, intensidade, assim. Manda bala, então. Professor Anselmo, pois é, você tocou num ponto muito interessante aí, a gente falou de volume e intensidade, e você citou também a densidade. Explica pra gente o que é a densidade do treino e a relação dela com os métodos de intensificação do... Beleza, Danilo, bem lembrado aí, porque, como eu comentei anteriormente, houve essa polarização aí de volume e intensidade, mas um outro componente importantíssimo da carga de treinamento é a densidade, né? É bom que a gente entenda ela, tanto os profissionais entendam, quanto as pessoas que realizam também o movimento, entendam um pouquinho o que significa isso. A densidade é a relação que a gente tem entre o tempo de exercício e o tempo de descanso entre os exercícios. Ou você pode também quantificar dentro do mesmo treino, o treino inteiro, o tempo que você ficou se exercitando e o tempo que você ficou descansando. Então, essa é a relação de densidade. Então, por exemplo, se eu faço um treino de 40 minutos, desses 40 minutos eu fiquei 20 minutos me exercitando de verdade, fazendo repetições mesmo, e outros 20 minutos descansando. Então, eu teria uma relação ali de 1 para 1, quer dizer, o mesmo tempo de exercício para o mesmo tempo de descanso. Pode ser uma forma de quantificar o total do treinamento. Você pode quantificar isso ao longo da série. Então, se eu fiz um exercício de supino e eu demorei 30 segundos para fazer 12 repetições, e aí eu vou lá e descanso 1 minuto e meio para voltar a fazer o supino, então eu tenho ali 3 vezes mais tempo de descanso do que a execução, porque eu demorei 30 segundos para fazer e 1 minuto e meio para descansar. Então aí eu tenho uma relação de 1 para 3, você pode fazer até a conta, dividir ali, contar como valor de densidade, daria no caso ali 0,333, né? Então a gente tem ali essas formas de quantificar a densidade. E a densidade, ela pode, por exemplo, como alguns métodos utilizam, né, o aumento dessa densidade, porque quanto maior for essa relação, né, quanto maior for a relação, mais denso é o treino. Então, vou pegar de novo esse exemplo do supino. No primeiro exemplo que eu dei, ele fazia 30 segundos de exercício e 1 minuto e meio de descanso, a relação de 1 para 3. Ah, não, ele fez agora na próxima série os mesmos 30 segundos de supino e fez 1 minuto de descanso. Tempo de descanso menor. Aí a relação ficou 1 tempo de exercício para 2 tempos de descanso. E numa outra série ele fez 30 segundos de novo para 30 segundos de descanso. Diminuiu ainda mais o intervalo de descanso. Aí nesse caso ele tem uma relação de 1 para 1. Ou seja, quanto menor for ficando essa relação, a 1 para 1 no caso, né, que daria, dividindo, mostraria valor de 1 de densidade, é considerado um treino mais denso. Então, geralmente, quando a gente diminui o intervalo de descanso, a gente vai aumentando a densidade do treino. E é muito comum, talvez você esteja assistindo a gente aqui, já
treina assim, né, faz um método que seja assim, com intervalo de descanso mais curto, né, menor de 30 segundos, esses treinos são bastante densos, porque você tem uma boa quantidade de exercício, de movimentação feita durante a série, intervalo curto, e é muito comum as pessoas falarem assim, quando eu faço um treino desse jeito, eu me sinto mais cansado. Para mim é mais difícil. E aí as pessoas acabam associando, então, se é mais difícil, o treino é mais intenso. E aí, quando você vai para a literatura, na verdade, isso não é bem uma medida de intensidade, né? Isso é uma medida de denso, o treino é mais denso, ok. Aí ele é mais intenso? Não, porque a carga de treinamento, a carga externa, aquela medida de intensidade que a gente falou, pode não necessariamente ser alta. Você pode fazer um treino como esse com uma carga de 70% de um RM, que é uma carga moderada para vigorosa, não é uma carga intensa, muito intensa. Então aí a gente entra em conceito. Mas é claro que eu não estou falando que a pessoa fez o treino e não achou intenso. Claro que ela achou intenso. Se você colocar para ela uma escala de esforço, ela vai te dar uma escala de esforço de 1 a 10, próximo de 10. Ao mesmo tempo, as pessoas que fazem treino para força máxima, que é um treino que tem pouca repetição, intervalo de descanso mais longo, ou seja, treino menos denso, você tem lá 3 minutos para descansar entre as séries, 5 minutos para descansar entre as séries. Então, o treino tem uma densidade muito baixa. E é um treino que quem faz, ou quem costuma fazer, relata uma intensidade de esforço baixa. Você não tem exausto diferente de um treino de densidade. Então, aí é conceito. Dentro do treinamento, esses conceitos especificamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, intensidade de esforço, ela não é uma medida de intensidade direta. Ela pode ser considerada uma medida de intensidade relativa, mas não a intensidade direta. A intensidade direta é aquilo que eu comentei na pergunta anterior sobre o que é intensidade, como é que a gente mede intensidade. Então, geralmente, os treinos mais densos têm uma percepção de esforço maior. O treino é mais difícil para quem realiza. Quando eu tenho intervalos mais curtos, cabe mais exercícios dentro do meu treino, geralmente. Com meia hora, você faz um treino com um grande número de séries, por exemplo. Então, treinos densos podem, consequentemente, acarretar um aumento do volume. Não porque necessariamente eu estava preocupado com o volume, mas eu estava preocupado com a densidade. Eu posso guiar dessa forma. Então, quando o treinador pensa em treinamento, ele tem que entender esses conceitos para que ele possa encaixar de acordo com o perfil do aluno, do praticante, do cliente, se ele quer fazer um treino mais denso, menos denso, mais intenso, menos intenso, mais volumoso, menos volumoso. Se ele tem essa ideia clara, ele consegue manipular melhor o que são os métodos e como é que ele vai colocar os métodos ao longo do tempo. Perfeito, perfeito. E só uma pergunta aqui. Quando o professor passa um drop set para o aluno e falar isso aqui é para aumentar a intensidade do seu treino, ele está mentindo ou ele só se embananou mesmo no meio dos métodos aí e não sabe o que está falando? Não acredito que ele esteja mentindo, não, Danilo, porque assim, o drop set é um método de volume. Ele aumenta o volume de treino, porque você consegue fazer mais repetições do mesmo treino. Mas quando você fala assim, o drop set é um treino intenso, se você perguntar percepção de esforço para as pessoas que fazem drop set, elas vão te falar percepções altas de esforço. Então ela tem uma percepção de esforço grande, cansativo. Isso é uma medida de intensidade relativa. Dentro da literatura, hoje a gente tem até uma certa briga, tem gente que fala que isso não pode ser medida de intensidade de maneira nenhuma, né? Que intensidade é uma medida direta. E tem gente que fala, não, dá de esforço. Não colocam, inclusive tem gente que aborda com esse termo, né? Intensidade de esforço, que é a percepção subjetiva de esforço, ou o índice de percepção de esforço, né? Assim, eu acredito que, no final das contas, é uma briga que não vale a pena comprar, porque é cansativo para quem faz. Então, não deixa de ser intenso para quem faz de certa forma, né? Agora, para conversa profissionais, é bom a gente delimitar o que é um treino de volume, o que é um treino de intensidade, o que
que é um método de intensidade, aí eu acho que vale mais a pena. Mas para o público em geral, eu acho que não tem problema nenhum você falar assim, o treino drop set é mais intenso. De certa forma, a intensidade de esforço é maior. Eu acho que se a gente quiser, para o público, complicar demais, a gente vai mais atrapalhar do que ajudar eles a fazer treino. Colocar perfeito. O pessoal fica doido. E aí, então, assim, como que eu vou escolher o melhor momento para eu começar a aplicar esses treinos, então? Essa é uma pergunta boa. Ela é tão boa quanto ela é uma pergunta difícil. Eu diria que, eu falo quando a pergunta é muito boa, é a pergunta de R$1 milhão, de $1 milhão. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, porque se a gente tivesse essa resposta exata, pronta e determinada, facinho, a gente estaria tendo resultado de todo mundo que a gente treina. E, infelizmente, a gente não tem resultado com todo mundo que a gente treina, porque a gente tem sempre uma variação. Mesmo assim, a gente não tem uma hora certinha, né, para escolher. Mas mesmo também dentro dessa escolha, como que eu vou saber qual que é o melhor método para usar e como que influencia também nessa questão da intensidade, do volume, porque tem a ver com isso, né, na hora que eu vou escolher o meu método. Sim, mas vamos lá. Primeira coisa que é muito importante a gente determinar, considero que seja muito importante determinar qual que é o nível de prática, qual que é o nível de condicionamento desse. Ele é iniciante? Ele é intermediário? Ele é avançado? E aí a gente entra num certo problema na literatura, que a literatura está brigando para dizer ainda quem que é iniciante, quem que é intermediário e quem que é avançado. O colégio americano, né, que é o conceito que a gente adota mais rotineiramente, né? O iniciante é aquela pessoa que tem 6 meses, até 6 meses de experiência de treino, o intermediário de 6 meses a 1 ano e o avançado mais de 1 ano de experiência de treinamento. Recentemente saiu um estudo do Journal Strength and Conditioning, pesquisadores brasileiros, inclusive, tentando quantificar isso melhor. O que é um iniciante, o que é um intermediário e o que é um avançado. E ele não leva só em consideração o tempo que a pessoa está treinando. E eu acho isso muito interessante porque, vou te dar um exemplo, a gente fez um estudo de conclusão de curso em uma das faculdades que eu trabalho, há uns 3 anos atrás, com praticantes de exercícios de diferentes tempos de treinamento que eles estavam praticando. Então, a gente tinha pessoas iniciantes de 3 meses de treinamento, tinha pessoas com 1 ano de treinamento e pessoas com 2 anos de treinamento. E a gente avaliou nesse estudo técnica de execução de agachamento. A gente utilizou o padrão do agachamento do overhead squat, que é um teste que a gente usa para avaliar o movimento desse exercício, e a gente viu que não fazia diferença o cara ter praticado 2 anos, ou 1 ano, ou 3 meses. A média era a mesma. Ou seja, você tem um cara que tem treinado 2 anos uma atividade. Oi? Não tinha diferença no padrão de técnica? Não tinha. Você tinha uma pessoa com 2 anos de execução, com um padrão de agachamento igual a pessoas de 3 meses. Então, não é o tempo que vai determinar a capacidade técnica que a pessoa tem de fazer o exercício. E aí, esse estudo, essa quantificação feita nesse estudo recente, ele leva isso em consideração, porque ele leva em consideração o tempo que a pessoa treina, se ela já treinou anteriormente ou não treinou, então que é uma coisa interessante também, né? Porque às vezes o cara chega para você e fala, tô parado tem 6 meses, mas antes de parar eu treinava 3 anos seguidos. O cara não pode ser considerado iniciante, porque 6 meses parado, voltar tudo do começo, ele treinou 3 anos seguidos antes. E ele leva em consideração outras medidas, inclusive força. Para determinar, ele determina ali uma quantidade de quilagem para supino, levantamento de terra, agachamento, se não me engano, barra. E aí, a partir daí, ele faz um cálculo com todas as variáveis que ele determinou. Eu deixo na descrição aí o estudo, né, para o pessoal dar uma olhada. E aí, ele te gera um score, te gera um índice. E dependendo do índice, você fala se o cara é iniciante, se ele é intermediário, se ele é muito avançado, ou se ele é ao meio do caminho intermediário e avançado.
que eu acredito que seja uma evolução grande para entender aonde que o aluno está e para a gente depois escolher o método. Por que eu falo isso? Porque em iniciantes, a gente não tem que ficar muito preocupado com o método de intensificação do treinamento. A preocupação com o iniciante, ela tem que ser técnica. Então, a gente usa um método que é um dos mais simples. Ou a gente usa o método de série única, que é uma série só de cada exercício, ou usa o método de múltiplas séries, que é mais de uma série por mesmo exercício, que a maioria das pessoas fazem, né? Quando você faz 3 séries de 8, está fazendo um método de múltiplas séries. Com intervalo de descanso razoável, de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, para garantir que ela faça a próxima série mais cansada possível, para não perder técnica. E aí, nesse meio tempo, ela vai aprendendo a técnica, diferentes exercícios, vai aprendendo a lidar com as máquinas, vai aprendendo a lidar com os pesos, né? Então, isso acontece nos primeiros meses de treinamento. Para uma pessoa que nunca treinou, essa preocupação ela deve ser maior, vai demorar mais tempo, 3, 4, 5 meses. Agora, para uma pessoa que parou de treinar, treinava 2 anos direto, parou de treinar, em 3 meses parou de treinar. Você pode voltar naquele primeiro mês enfatizando técnica novamente, no segundo mês já pode ter uma intensificação de tempo de treinamento. E aí você pode ter esse caminho. E aí, depois que você passa por essa técnica, é importante, porque depois, se você quiser implementar método sem técnica, o método não vai funcionar do jeito que deveria funcionar. Porque você não consegue fazer exercício bem feito com carga moderada, quanto mais quando você precisar fazer com carga intensa, quanto mais você quiser fazer com carga vigorosa. Vai funcionar. Então, se você fez isso bem feito, aí você começa a criar estratégias de sequências metodológicas, sequências pedagógicas, onde você vai de um método mais difícil para um método menos difícil para um método mais difícil. Então, eu dei o exemplo do múltiplas séries. Múltiplas séries é um método menos difícil. Então, repetir mais de uma vez o mesmo exercício. E eu posso fazer isso sem a pessoa fadigar, né? Sem a pessoa atingir uma falha voluntária, por exemplo. E ela mesma fala assim, cansei, não consigo mais. É diferente de falha concêntrica. Quando a pessoa falha concêntrica, quando a pessoa não consegue mais fazer, faz concêntrica. Falha voluntária é quando ela acha que não consegue mais fazer, faz consciência e para de fazer. Então, a partir daí, você começa a experienciar coisas como essa. Então, sem fazer a técnica, começa a experienciar falha voluntária, depois falha concêntrica, e aí eu posso, por exemplo, determinar também para ela falha isométrica ou falha excêntrica, que é mais complicado, precisa de ajuda, é mais difícil. Mas, assim, a falha voluntária e a falha consciente, que é bom vocês fazerem experienciar. Você pode experienciar com o método de múltipla série mesmo. Então, é o mesmo método, mas com um detalhe diferente. Isso já é uma progressão. Então, eu fiz uma sem falhar, aí o próximo mês eu mudei os exercícios, por exemplo, mas eu peço para ela ir até onde ela consegue ir, onde ela acha que consegue ir. E uma pessoa com 3, 4 meses de treinamento, ela vai ter uma percepção muito rasa disso, não tem problema. Porque para a gente conseguir compreender o que é a falha, a gente precisa passar primeiro pelo entendimento da falha voluntária. Depois, você pode passar por uma falha concêntrica mesmo, né, que é quando você pode, inclusive, dar um pequeno auxílio, pedir um auxílio de alguém que treina com você, ou o próprio treinador te dá um pequeno auxílio, para você chegar realmente em falha concêntrica, entender o que é falha concêntrica. Para depois eu pensar em um método que usa realmente falha concêntrica. Então, eu comecei de um método simples, ensinei alguma coisa relacionada ao exercício, no caso falha, e aí esse método de falha concêntrica, a gente chama esse método de exaustão. E ele é ponto de partida para outros métodos. Então, por exemplo, fiz lá um mês de múltiplas séries, sem falha, mais um mês de múltiplas séries com falha voluntária, mais 3 semanas de método de falha concêntrica. Aí eu vou passar para um método ou de intensificação de volume ou de intensificação da densidade, por exemplo. Aí eu posso escolher 2 caminhos. Aí é que eu falo que não tem um caminho só. Né? A gente não tem só um caminho para seguir. A gente pode conseguir, o objetivo é a hipertrofia. Eu posso seguir um caminho de método de volume, de método de intensidade ou de método de intensidade. Tá? Provavelmente eu vou chegar no mesmo lugar. Né? Agora, vou definir que eu vou seguir um método de volume. Então, eu vou, por exemplo, por um drop set. É possível fazer um drop set agora, que eu já fiz
o método de exaustão, é possível fazer. Mas o drop set, por exemplo, que é um método muito usado, o que ele envolve? Ele envolve pequenas pausas para reduzir carga. Então, para quem não conhece o drop set, né, acho que é bom a gente falar também, é um método que você realiza determinado número de repetições até fadigar, diminui a carga, e aí existem variações de 10% a 50%. Geralmente os estudos científicos usam diminuição de 20% de uma repetição para outra. E aí você realiza esse mesmo exercício até fadigar de novo com essa carga a menos. Tem variações que você vai diminuindo várias vezes, assim vai. Aí, o que aconteceu ali? Você fez uma micropausa, certo? Você fez uma micropausa ali entre acabar de falhar, tirar a carga e voltar a fazer o exercício. Então, tem alguns treinadores que preferem fazer o seguinte: não, antes de fazer um drop set, eu vou utilizar algum método com ele de diminuir, de aumentar a densidade, quer dizer, de diminuir o intervalo de distância. Aí eu fiz a exaustão, aí eu uso um método que não precisa ser um método com falha, porque talvez as pessoas pensem, vamos fazer um hash pause. O hash pause é um método com falha. Não precisa chegar em falha nesse método antes de chegar no drop set. Pode ser um método que eu só reduzo o intervalo de descanso. Como, por exemplo, o intra-set rest. O intra-set rest é um método que diminui o intervalo de distância entre as sets. E aí eu faço o tempo desse método de intervalo curto, aí depois eu passo para um drop set. É uma possibilidade. Aí depois do drop set, eu posso intensificar? Posso. Eu posso, por exemplo, fazer um método de strip set. O que é o strip set? O strip set é a mesma ideia do drop, só que você vai reduzindo a carga até você zerar, ou até você fazer com o próprio peso do corpo. Quem já fez esse método, acho que é legal, porque às vezes o cara chega para fazer um supino, ele vai reduzindo, ele faz só o movimento da adução horizontal do ombro do supino lá, sem carga nenhuma, tá difícil. Aí vê o cara passando do lado desse, cara não faz nada, fazendo peso. Grandão, 5 quilos. Esse é o famoso método até ver Jesus. É o método do Padre Marcelo, quem sabe, hein? Olha só, se bobear é esse método que eles usam, hein? Padre Marcelo e o Fábio Melo. Método até ver Jesus. Exatamente. Mas não dá para querer fazer. Só para fechar aqui, não dá para querer fazer um strip set antes de ter feito um drop. Não dá para querer fazer um drop antes de ter experimentado falha, sem pensar em método. É essa a ideia da progressão que eu acho que é interessante a gente pensar. Isso que a gente tem que determinar. Que hora que eu uso o método? Vamos pensar no método, vamos ver dentro da progressão onde que ele se encaixa. Não dá para eu querer fazer um método de super série, que é um método com 4 exercícios seguidos do mesmo grupamento muscular, sem nunca ter feito antes o método de B7, que é 2 exercícios seguidos. Sem nunca ter feito antes o método de 3-7, que são 3 exercícios seguidos. Parece coisa boba, né? Primeiro você faz 2, depois você faz 3, depois você faz 4. Mas isso não tem segredo. Simples assim. Mas o cara às vezes acha legal, o outro faz com a super série com 4 exercícios e vai lá e quer fazer também. Sem nunca ter feito o outro antes. Essa é a ideia da sequência pedagógica. Eu acho que essa é uma coisa que a gente deveria estudar um pouquinho mais, vivenciar um pouquinho mais, né? Eu falo, todos nós, todos os profissionais, vivenciar um pouquinho mais para a gente conseguir achar esse caminho. A gente tem literatura que mostra alguns caminhos. Eu dou um exemplo de um livro do Belmiro de Salles que saiu no ano passado, que tem algumas dessas ideias. Já é um start interessante para essa progressão pedagógica. Mas ainda tem muito método que não foi estudado direito, que ainda falta pensar de como é que ele vai entrar nessa sequência pedagógica. Precisa continuar lendo e estudando para tentar definir essas rotas, esses caminhos, para descobrir que hora que eu uso o método. Acho que aí está uma pegada legal. Muito interessante você comentou. As pessoas têm que ter bastante atenção nessa questão mesmo da progressão pedagógica. Que às vezes você vê lá um treino super avançado da Graciane Barbosa, do Paulo Musi, do Balestrin, seja quem for,
e você quer queimar a largada. Você quer passar daqui para cá de uma vez. E acaba se machucando, acaba se lesionando, ficando muito dolorido, traumatizado, sem necessidade. E ao invés de se aproximar do seu objetivo, você se afasta, você dá um azar, que você machuca, e você se enrolou todo. Professor, aí nessa deixa, essa questão dos métodos, eu posso utilizar métodos de intensificação o treino todo? Eu sou um indivíduo intermediário ou avançado que seja, eu posso usar o tempo todo o método de intensificação no meu treino? Boa pergunta. Poder, você pode. Você seguiu a sequência, né? Então, por exemplo, eu fiz o método de exaustão, eu estou partindo agora para um aumento de volume. Aí eu vou aumentando o volume fazendo um bisete. Fazer 2 exercícios seguidos para o mesmo grupamento muscular. Beleza, eu estou fazendo maior volume porque quando a gente faz um bisete, a gente conta o bisete com uma série só. Então, eu estou fazendo mais repetições de exercícios diferentes, contando uma série só. Estou aumentando o volume de treinamento. Eu posso fazer o treino inteiro de bisete? Posso. Aí depois o próximo eu vou para um trisete. 3 exercícios seguidos para o mesmo grupamento muscular. Eu posso fazer o treino inteiro de trisete? Posso. Eu posso fazer qualquer método inteiro com ele mesmo. O que geralmente se faz é que alguns métodos fica difícil de fazer o treino inteiro com ele, só com ele todo. Você pega métodos mais avançados, como o 1 a 10. 1 a 10 é um método que a pessoa começa a fazer, dando um exemplo aqui, né? Um pulley, frente. Ele faz uma repetição, sem descansar, o mais rápido possível. Diminui a carga, faz 2. Diminui a carga, faz 3. Diminui a carga, faz 4. Diminui a carga, faz 5. Até diminuir a carga até chegar em 10 repetições. Fazer um treino inteiro com um método como esse é complicado. Quem já tentou fazer sabe que é complicado. Tá maluco? Vai doer, não é prático, né? Pensando até na agilidade dentro da academia, você não tem uma logística para isso. Imagina, revezar com um cara desse. Porque isso e o método de acesso é um método que funciona bem com o aparelho, ele funciona na logística, né? Ele funciona bem com o aparelho. Fazer um método de 1 a 10 com barra é muito complicado. Tem que encaixar os pesos bonitinhos, ou colocar mais de uma barra com pesos diferentes. E aí nem sempre a logística funciona bem. Então, tem que pensar isso. Será que esse método que eu fiz, ele se encaixa para a logística da academia, que está treinando na academia? Ou se eu estiver treinando em casa, porque é possível intensificar mesmo treinando em casa, dá para fazer isso em casa? A primeira coisa, eu pensaria na logística. Depois, vou conseguir fazer esse treino? Será que eu vou conseguir fazer todos os exercícios de 1 a 10? Outra coisa. E aí a pergunta talvez seja a mais importante delas, né? Será que eu preciso fazer todos os exercícios de 1 a 10? Ou será que não tem algum grupamento que eu tenho que dar mais ênfase? Será que não tem algum grupamento que eu tenho dentro? Aí eu estou falando ênfase ou no meu objetivo, no objetivo do aluno, ou na necessidade do aluno. E aí eu diagnostico isso aonde? Na avaliação. Então, a avaliação é uma coisa que define a periodização, define o método. Então, dentro daquela sequência que a gente falou, que pensou anteriormente. Então, a pessoa tem uma vontade danada de deixar a coxa dela mais grossa. Beleza. Mas a panturrilha dela é fininha. Ou será que eu não preciso também melhorar a perna dela com o membro inferior do corpo todo? Será que eu tenho que focar só na coxa dela? Porque na hora que ela estiver fazendo um agachamento, ela vai precisar ir em alguma parte da panturrilha. A panturrilha não é o principal exercício do agachamento, mas ela é sinergista, ela vai ajudar. Ela vai ajudar no leg. Ela vai ajudar na perna. Que ela vai ajudar. Será que eu não preciso pensar em aumentar essa panturrilha também? Vou pensar no... Não, quero deixar meu braço grande. Beleza, mas eu vou fazer só exercício de braço para poder deixar o braço grande? Ou vou fazer o exercício do tronco? Falo isso porque na hora de escolher os exercícios, na hora de escolher o método, esse objetivo ou essa necessidade do meu aluno tem que estar ali encaixado. Então, eu tenho uma mulher, por exemplo, que é um rotineiro, né? Eu quero melhorar minha coxa, meu bumbum e minha perna, mas não quero mexer no meu braço. Então, será que eu preciso colocar um método de intensificação no braço, para ela fazer de braço, de costas? Será que eu preciso? Aí eu vou pesando. Se eu preciso, eu coloco um método de intensificação. Se eu não preciso, eu vou focar naqueles grupos musculares
que eu estou querendo mais enfatizar e colocar o método neles. E aí, inclusive, pensando numa forma de priorizar esses grupamentos e deixar os métodos mais difíceis para ser feitos primeiro no treino. Porque se deixar para fazer no final, vai ficando mais cansado, vai ficando mais difícil, a chance de ter mais desculpa é maior. Não só desculpa, mas a parte fisiológica também fica comprometida no final do treino. Então, se pensar no método mais difícil, deixa ele no começo do treino, para os grupamentos que você tem maior objetivo de trabalhar, e aí você consegue aproveitar melhor esses métodos que você quer fazer. Ô, Anselmo, a gente tem aí, sempre vem, sai algum estudo falando, comparando os métodos, analisando esses métodos. A gente vê que a maioria realmente vem tudo mais do mundo bodybuilder, né? E tem, de fato, assim, agora, alguma novidade, uma coisa nova dentro dos métodos. Tá defendendo um estilo de método que vai ser mais eficiente, realmente esse aqui funciona, esse não funciona. Ou a gente ainda não descobriu realmente uma coisa nova que leva para frente? A ciência do método vem, do estudo dos métodos vem crescendo nos últimos anos bastante. Tá? Eu tenho interesse muito grande em estudar isso, inclusive eu oriento uma aluna de iniciação científica atualmente, e o tema é exatamente esse. Vai buscar nesse ano aí compreender um pouco melhor as respostas do método da série única, vai estudar o strip set, comparado com o método tradicional, para a gente entender as respostas desse método frente ao treinamento. Né? A gente tem outras literaturas aí saindo, crescendo, para ajudar a gente a entender esse método. Agora, eu vejo uma busca um pouco maior nesse entendimento da densidade. Eu acho que, como a gente se pautou muito no volume e intensidade daquelas escolas que eu comentei anteriormente, né? Então, esse entendimento dos métodos de densidade, eu vejo um crescimento um pouco maior. Mas, assim, coisa nova sempre sai. Sempre sai alguma ideia interessante, alguma ideia nova. Por exemplo, mesma ideia do strip set, né, ou do método de série única, comparando com o método de múltiplas séries, da gente entender se eu fizer um treino com menos duração, quer dizer, um treino mais denso, um treino mais curto, eu vou ter os mesmos benefícios de fazer um treino longo. Por que essa é uma pergunta que eu acho muito importante? Porque cada vez mais você vai encontrar esse perfil nas academias. Pessoas com menos tempo para treinar, ela tem outras tarefas da vida dela, não é a tarefa, ela está por. Mas ela quer ter os benefícios de treinamento da musculação. Então, eu acredito que esses entendimentos que treinos mais curtos conseguem ter resultados semelhantes a de treinos mais longos, seja particularmente importante nesse momento, para que as pessoas se beneficiem desse conhecimento e a gente consiga e saiba prescrever treinos dessa forma e, consequentemente, trazer mais pessoas para dentro da prática do treinamento. A gente sabe que treinar faz bem para todo mundo, para a maioria das pessoas, todo mundo, para a maioria das pessoas, né? Resolve muitos problemas, não todos os problemas, mas resolve vários problemas, e ajuda tanto na estética, que muita gente se preocupa com isso, mas ajuda demais na saúde das pessoas, em geral, então, tanto a saúde cardiovascular, quanto a saúde imunológica, quanto a saúde respiratória, todos os sistemas corporais são afetados, o sistema ósseo, então, fala o quanto ele é afetado pela musculação, né? Então, a gente conseguir entender como que é o funcionamento dessa resposta de treinamento, depois saber como manipular sequências pedagógicas, conhecer o maior número de métodos possíveis, e a partir daí a gente passar isso para frente, né? Passar isso para a prática. Então, acredito que nesse momento a gente tem que estar um pouco mais atento com o entendimento de densidade. A gente consiga fazer treinos menos longos, mas suficientes para que gere o resultado que a gente precisa gerar com o treinamento e as pessoas se beneficiarem disso. Perfeito. Professor, para finalizar então, por fim, mas não menos importante, como é um tema aqui sobre método, né? A gente sabe aí que tem
dezenas e dezenas de métodos, se tiver uma centena. Cita para a gente, por favor, 5 métodos, assim, mais básicos, principalmente, né, que a galera pode utilizar no dia a dia. Beleza, como você falou, método é muito, até fácil de manipular. Você, profissional, pode criar um método aí a partir de uma variação manipular de alguma forma a carga de treinamento, seja intensidade, seja densidade, seja duração, seja volume ali, tá? Dá para fazer isso. Mas tem alguns que são mais famosos. Na academia, por exemplo, é muito comum a gente ver o pirâmide, e a gente tem 4 tipos de pirâmides. A gente tem a pirâmide crescente e decrescente, que podem ser feitas truncadas ou completas. Isso que dá 4. Eu posso ter a crescente, truncada, decrescente, truncada. A crescente completa e a decrescente completa. Geralmente se faz a truncada. Por que a truncada? Porque ela corta-se no meio da sequência, para ficar mais fácil para a pessoa fazer. Então, se a pessoa faz uma série com 12 repetições, na próxima ela vai diminuir para 10 repetições, na terceira série diminui para 8 repetições. Então, tem uma diminuição de volume de repetições ao longo da série. Nesse caso, ela pode ou manter a intensidade ou aumentar a intensidade para completar a tarefa de fazer 12, 10, 8. Então, isso é isso que a gente fala de pirâmide crescente, quando você vai crescer a carga, né? Ou o contrário também pode acontecer, você vai fazer uma pirâmide decrescente, você faz a primeira série de 6 repetições, a segunda de 8 repetições, a terceira de 10 repetições. Consequentemente, você vai ter que diminuir a carga, ou seja, decrescente. Como eu cortei, eu chamo de truncada. O que seria completa? É eu fazer 12 repetições na primeira série, 10 na segunda, 8 na terceira, 6 na quarta, 4 repetições na quinta, 2 repetições na sexta e 1 repetição na sétima. Então, eu teria um número de séries um pouco maior até completar e terminar o número de repetições aí que eu poderia fazer. Isso seria uma pirâmide completa. Só que demanda muito tempo, é muita série, e a gente já falou sobre esse negócio do tempo aí em relação ao quão importante a gente determinar tempo para as pessoas. As pessoas não estão podendo fazer exercício no tempo que a gente quer, né? E sim no tempo que elas querem. Aí, a gente tem outro método que é muito comum na academia, que é fazer o hash pause. O hash pause, diferente do pirâmide, você está manipulando ali o volume e a intensidade do treinamento. Então, pode classificar a pirâmide como um método como esse. O hash pause já é um método de densidade, onde você vai determinar uma carga, onde você vai falhar um determinado número de repetições, 6, 8, 10 repetições. Você vai dar um intervalo de descanso, a cura traz entre 5 e 30 segundos. Então, é comum a gente usar ali 10, 15 segundos para isso. E aí, repetir o mesmo exercício com a mesma carga, sem contar a repetição, e ir até falhar. É densidade porque eu tenho um intervalo curtinho de descanso para aquele mesmo tempo de tensão. Isso vai acontecer com o aumento da densidade daquele treinamento. E é um método que é bastante utilizado para hipertrofia e até mesmo em alguns momentos aí para o emagrecimento. O emagrecimento também você pode utilizar métodos dentro de hipertrofia, mas você tem que ter uma estratégia nutricional ali mais rebuscada nesses casos aí para determinar ou a hipertrofia ou o emagrecimento. Um outro método que é utilizado nas academias, que é a repetição parcial, eu acho um método interessante, porque é um método que te leva um pouquinho além. Ele é um método de característica de falha. Ele pode, por exemplo, te mostrar o que é falha, você vivenciar a falha. O que é repetição parcial? É quando você faz determinado número de repetições, por exemplo, você está fazendo uma rosca direta e faz 8 repetições, falha nessas 8, não consegue mais fazer o movimento completo com essa carga, e você encurta o movimento. Então, você faz o movimento com um ângulo curtinho aqui de flexão de cotovelo, né? Só que dos 90 graus para cima, de 2 a 4 vezes, e aí falha novamente, terminando a série. Então, esse é um método que é interessante, porque você vai vivenciar pontos diferentes de falha concêntrica, e é bom que as pessoas vivenciem para passar para próximos métodos dentro da progressão pedagógica. E tem outros 2 métodos que eu acho interessante, e que entram muito nesse negócio da gente pensar que nem todo método ainda é conhecido exatamente o que ele causa, né, dentro da ciência.
Então, a gente tem muitos métodos que são prescritos, pensados por treinadores de fisiculturistas ou fisiculturistas, por causa, né, por ganho de causa, porque eles estão vivenciando aquilo diretamente, né, então eles têm que variar a carga de alguma forma para continuar gerando resultado, e aí surgem diversos métodos, é importante que eles façam isso, porque isso vai dar embasamento prático, e aí depois a ciência corre atrás, né, para poder quantificar isso e ver se isso funciona mesmo. A gente tem, por exemplo, o método ponto zero, foi postulado aí pelo fisiculturista brasileiro, né, o Fernando Sardinha, muito conhecido, que é um método muito interessante, que usa diversas técnicas, que já tem comprovação científica, como a falha, então ele usa falha concêntrica, ele usa falha excêntrica, ele usa falha isométrica, são tipos de falhas diferentes, e ele ainda usa uma pausa no meio do exercício, diferente de um outro método que é o pico de contração, no momento do final da fase excêntrica. Ou seja, isso atrapalha, e ele faz uma pausa ali de 2, 3 segundos, né? E essa pausa de 2, 3 segundos, ela vai fazer com que o músculo seja obrigado a fazer mais força. Porque como você faz a pausa, você para de fazer um movimento, a energia elástica que você ganha no final da excêntrica, você não vai conseguir aproveitar ela devido a essa pequena pausa. Isso deixa o exercício mais difícil. Então, a gente consegue fazer com muito menos carga do que a gente conseguiu fazer normalmente, fazendo exercício completo. Então, você faz o exercício 8 a 10 vezes, sempre pausando no final da excêntrica, 2, 3 segundos, para continuar a próxima repetição, até que você falhe na concêntrica. Aí você vai precisar de ajuda de alguém. E aí você vai chegar um momento que você vai fazer isso, continuar fazendo isso até falhar na excêntrica. E aí, continuando com a ajuda de alguém, você para no movimento do final da concêntrica, falha na isometria. E aí você não consegue nem segurar a barra mais e alguém tem que puxar a barra, por exemplo, para você. Assim como um outro método de quantificação, de determinação de fase de movimento. Então, quando eu falo fase, eu falo das fases da contração isotônica, concêntrica e excêntrica. A gente tem na literatura que a fase excêntrica ela favorece bem a hipertrofia por gerar mais dano muscular, mas também já foi mostrado em meta-análise que a fase concêntrica é tão importante quanto a excêntrica para gerar hipertrofia. E tem um método que, apesar de não ter comprovação científica, pode se pensar que é importante gerar aí mais tempo de fase concêntrica, é um método que chama M-Touch. Se fosse soletrar, né, vou brincar de soletrando, buscando o M-U-M-T-U-T, M-Touch. O método foi postulado por um treinador, ex-fisiculturista, hoje treinador, o Dennis James, que varia do método do touch, que é o time under tension. No caso é M-Touch, porque o apelido do Dennis James é Menace, aí ficou Menace Time Under Tension, ou M-Touch, que é um método que enfatiza dentro da série mais tempo de repetição da fase concêntrica. Então, ele trabalha com ciclos dentro da série. Você vai fazer de 5 a 7 ciclos a cada série. Como é que funcionam os ciclos dentro de cada série? A cada repetição, você faz 5 segundos de fase concêntrica para 1 segundo de fase excêntrica. Acabei essa repetição com 5 segundos de concêntrica e 1 de excêntrica, eu faço 1 segundo de concêntrica mais 1 de excêntrica. Repito, 1 de concêntrica, 1 de excêntrica. Repito, 1 de concêntrica, 1 de excêntrica. Eu acabei um ciclo. Então, o ciclo tem 4 repetições. 5 segundos de concêntrica para 1 de excêntrica na primeira repetição. Nas outras 3 repetições, 1 para 1. Fiz um ciclo, sem parar, começa um novo ciclo. 5 segundos, 1 segundo. 1 para 1 nas 3 seguintes. Então, cada ciclo tem essas 4 repetições. E eu faço dentro de cada série de 5 a 7 ciclos. No total da série, eu vou ter mais tempo fazendo fase concêntrica do que fase excêntrica. E é bom para a gente variar um pouquinho, porque a gente tem uma mania danada de falar para o nosso aluno subir rápido e descer devagar. Sempre. E isso não necessariamente precisa ser assim. Isso funciona, descer devagar funciona, fase excêntrica funciona, mas a gente não pode esquecer que a gente pode variar com fase concêntrica também. Então, acho que esse é um método que a gente poderia estudar mais, entender melhor e também praticar aí para a gente ver como é que funciona. Então, queria aqui agradecer, né, ao professor Anselmo pela presença dele no nosso canal,
tirar um tempinho para participar com a gente, fazer um vídeo, a gente discutir aqui e levar informação de qualidade para a galera. Então, você que assistiu esse vídeo, curte esse vídeo, comenta, compartilha com os amigos, envia para todo mundo que você acha que quer crescer e que vai crescer, porque com certeza, ó, se espelhem aí no Padre Fábio de Mello, no Padre Marcelo Rossi, e com certeza eles estão fazendo uso desses métodos. E, professor Anselmo, qual que é as suas redes sociais? Faz aí o seu jabá para a galera te seguir aí e aprender mais sobre os métodos. Beleza. No meu Instagram, vocês vão encontrar mais conteúdo sobre método, né? @AnselmoProfessor. Eu tenho feito postagens constantes, tanto conceituando o método, como mostrando estudos que analisaram os métodos. E você também pode encontrar mais conteúdo meu na empresa que eu sou diretor técnico, né? Na Riggs Curso de Treinamentos. A gente tem o YouTube da Riggs Curso de Treinamentos, onde tem vídeos falando sobre treinamento de força. A gente tem o Instagram, @RiggsCursos, e a gente também tem um canal no Telegram. Você pode participar, o link está no nosso canal, nossa página do Instagram, onde a gente toda semana manda 1 ou 2 artigos falando de treinamento de força e também faz podcasts. Esses podcasts também estão no Spotify, da Riggs. Toda semana a gente coloca lá alguns podcasts falando sobre treinamento de força, sobre métodos, sobre exercícios, sobre prática. A gente está sempre colocando conteúdo lá, então fiquem ligados lá também, que vocês vão, junto com musculação raiz, entender mais de musculação, prescrever melhor, conhecer mais dessa parte. Eu que agradeço, agradecendo, né? Eu que agradeço muito a oportunidade de estar com 2 amigos aqui, Danilo e Samuel, que tem um respeito muito grande pelo trabalho de vocês, a competência que vocês têm, a busca que vocês têm pelo conhecimento, além da prática, né? Porque conhecimento sem prática é vazio e vice-versa, né? Então, vocês têm essa busca. Parabenizo pelo canal aí, por vocês estar mostrando para as pessoas que existe ciência e existe prática, e as duas juntas são mais fortes, e que as pessoas podem confiar no trabalho que vocês fazem aqui e também na prática, né? Quanto professores e profissionais, e tenho certeza que quem embarcar junto vai se dar bem. Isso aí, vem com nós, vem que é sucesso garantido. Então é isso aí, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Galera, se inscrevam no canal e enviem os vídeos para os amiguinhos. Um abraço, fiquem de olho.